Meus amores, bom dia, tudo bem? Como foi a noite? A minha foi boa, de vocês? Creio que foi tudo ótimo, né? Meu beijo. Pessoal, vamos continuar nossos assuntos de matemática. Quero que abram um livro na página 168. Vamos ver sobre o assunto do metro. O metro, que além do centímetro, existem outras medidas de comprimento padronizada. Uma delas é o metro. O metro, a letrinha que representa o metro é o M. A letrinha M representa metro. Um metro, pessoal, equivale a 100 centímetros. Um metro é igual a 100 centímetros. Eu estou com esta fita aqui, ó. Esta fita, ela tem duas dobras. Aqui ela tá dobrada ao meio, ela tá dobrada ao meio. Portanto, aqui eu tenho 2 metros, eu tenho 1 metro mais 1 metro, que forma 2 metros. Se eu tenho 1 metro é 100 centímetros, 2 metros, o que são 200, né? Então, no caso aqui, essa fita mede 200 centímetros, porque eu tenho 2 metros de fita. Eu comprei 2 metros, ó. São 2 pedaços do mesmo tamanho. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Repete. 1 metro equivale a 100 centímetros. Abra um módulo na página 168 que vocês vão observar algumas situações. Abriram um módulo na página 168. Peguem aí o módulo na página 168 e vejam aí algumas situações em que é conveniente utilizar medidas de comprimento em metros. Vocês vão observar aí, primeiro, alguns tecidos que são vendidos em metros. Eu chego na loja e digo para o vendedor que quero o quê? Quero 2 metros desse tecido. Ou então eu quero 5 metros desse tecido. Ou apenas 1 metro desse tecido. Eu digo que quero 1 metro. Eu me refiro a metro. Para você comprar tecido, você se refere a metro, tá bom? Temos também outra situação aí que é o quê? A placa de trânsito indica também em metro. Essa placazinha aí que vocês estão observando, ela é medida em metros. A altura máxima permitida abaixo do viaduto, aí vai e mede, faz a medida. Outra coisa também que usamos assim, em situações de medida é esse senhor aí, ó. Ele está o quê? Medindo o quê? Terrenos e edificações. Para fazermos também, para medirmos o terreno, nós medimos em metro. Para fazer a construção de uma casa, entendeu, pessoal? Aí tem duas perguntas. Na página 168 tem duas perguntas. Quantos centímetros equivale a 2 metros? Se 1 metro custa o quê? 100 centímetros, 2 metros você juntar o 100 mais o 100, entendeu? A segunda questão, você vai citar outras situações em que podemos utilizar o metro como unidade de medida. Em outras situações que você acha que usamos a medida de metro, tá bom? Página 169, as atividades primeira diz o seguinte: os instrumentos a seguir são utilizados para medir comprimentos. Assinale com X aqueles que possuem extensão maior do que 1 metro. Qual dessas letrinhas aí, A, B, C, D, E, quais desses instrumentos aí mede mais que 1 metro? Você vai observar as medidas aí e vai marcar um X, tá bom? A segunda, qual dos instrumentos apresentados na atividade anterior é mais adequado para medir o comprimento de uma caneta, a largura de uma sala, a altura de um muro, o comprimento de um tecido? Você vai colocar os nomezinhos, tá bom? Na 170, você vai o quê? Tem um probleminha. Elisete vai confeccionar peças de roupas iguais usando 26 metros de tecido, sabendo que ela vai precisar de 2 metros de tecido para cada peça. Cada peça ela vai ter que usar 2 metros. Então, calcule a quantidade máxima de roupa que ela poderá produzir. Você vai pegar os 26 e dividir por quanto? Não vou dizer. A quarta questão, você vai indicar a unidade de medida mais adequada para medir a espessura de um grafite, a largura de um caderno, a altura de um prédio.
A quinta questão, você vai elaborar um problema e entregar, e deixar aí mesmo no livro, não pode entregar para ninguém porque você não está na sala. Por fim, você vai verificar se você vai elaborar o seu problemazinho aí com essas medidas aí, tá bom? Só isso, porque não vai poder trocar com o colega. Aí você vai para 171, o quadro abaixo apresenta a altura em centímetros de Mariana e de 3 colegas de sua turma. Mariana, Sérgio, Andressa e Felipe. Aí você vai representar também em 2 maneiras. Aí tem, ó, foi representado 120, uma medida junta. E depois você vai separar 1 metro, você 1 m, 20 cm. Aí, depois você vem para o quê? Para a letra B, escrever o nome das crianças em ordem crescente, ou seja, a menor medida para a maior medida. Crescente é do menor para o maior. A 7 tem o quê? João instalou grades e portões de ferro em sua casa. De acordo com as instalações das indicações aí abaixo, quantos metros tem à frente da casa de João, de um muro lateral a outro? Você vai pegar as medidas e vai fazer os cálculos. Se você não entender essa questão, você me pergunta, que ela é um pouquinho mais... Você vai sempre colocando 2 metros, vai botar a medida de 2 metros, depois juntar com 35, vai sempre fazendo os cálculos. Ela é mais um pouquinho complicada, se você não entender, você pode me perguntar. Aí depois você vai para 172, aí está a representação, um desenho de objeto da nossa realidade. Nem sempre usamos o tamanho real. Observe a distância entre o ponto de ônibus e o hidratante, indicado por 7 centímetros. Aí ele fez uma suposição, né? A distância real entre o ponto do ônibus e o hidratante é de 63 metros, pois é 99 vezes 7. Utilizando uma régua, meça o caminho em azul, esse caminhozinho azul, que Pedro percorreu entre a farmácia e a padaria. Determine a distância real que ele caminhou. Você vai pegar e medir com uma régua, tá bom? Pega a régua e meça para fazer o cálculo, tá bom, gente? Qualquer dúvida você pode me perguntar, que pode ser que seja um pouquinho mais complicado para você fazer, tá bom? Viu, gente? E um bom dia, até a próxima aula, até amanhã.